Graça e paz, irmãos. Mais uma vez hoje, continuamos o nosso estudo do Apocalipse de Daniel, comparando com o Apocalipse de João. E hoje nós começamos o nosso estudo no capítulo 6. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6, onde está assim escrito: pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós entramos nesse capítulo 6 de Daniel, é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Daniel. Mas nós vemos aqui, novamente, o progresso da história. Por quê? O reino da Babilônia, cabeça de ouro, desaparece. E agora o Império Medo-Persa e Dário, que este Dário aqui é o Dário Ciaxares II. Ele vai reinar por 2 anos e, em seguida, ele é substituído por Ciro, seu sobrinho, filho da sua irmã Mundane e do famoso Cambises da Pérsia. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, estudou sobre Cambises da Pérsia. Quando nós olhamos para a estátua do rei do sonho de Nabucodonosor, nós vemos que as coisas vão se deteriorando em posição e na qualidade dos metais. Nabucodonosor reinava absoluto, solitário, não dividia o reino com ninguém. Aqui o império foi dividido entre medas e persas. Lembra do sonho, da visão que o neto de Nabucodonosor teve, Belsazar? Mene, mene, tekel, parsim. Contado foste na balança de Deus, foste achado em falta. O teu reino é dividido entre medas e persas. Então,
o reino agora, a cabeça de ouro caiu. O reinado absoluto de ouro caiu. Acabou a cabeça de ouro, acabou o maior império mundial de toda a história da humanidade. Agora, a qualidade do metal deteriora. Ainda é metal. Porque todo governo humano é metal. Não tem vida. É frio. Tem brilho, mas não tem vida. Agora o metal é a prata. É o peito da estátua e os braços. E esse agora é o Império Medo-Persa. É um império dividido. Por isso, como Daniel, ainda agora ele devia estar com os 80 anos de idade. Ele foi levado cativo quando ele tinha 17. Agora ele está mais ou menos com 80 anos. Ele é um homem sempre respeitado, mas ele é um homem experiente. E agora ele é o mais experiente de toda a Babilônia. Então, ele tinha superioridade sobre os outros governadores. Por isso, ele sofreu a inveja dos outros, porque não puderam encontrar sujeira na vida dele. Eu gostaria de escrever em letras gigantes, para que todos pudessem ler, o versículo 4 do capítulo 6 de Daniel. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quando eu vejo cristãos se candidatando a algum cargo político e dizendo para mim, mas Daniel foi governador, José foi governador, quando foi que esses homens procuraram esse lugar? Quando foi que esses homens procuraram voto de alguém para estar lá? Será que eles têm esse caráter de Daniel? Fiel a Deus, um homem de oração? Eu gostaria que isso servisse de exemplo, mas eles só pecam o fato de que esses dois homens foram governadores. José, governador do Egito. Daniel, governador da Babilônia e no Império Medo-Persa. Os inimigos vasculharam a vida dele e não encontraram nada para acusá-lo. Vocês não acham que isso é uma maravilha? Será que o mesmo está acontecendo na nossa vida? Será que nós andamos sem deixar sujeira? Será que o nosso caminho está deixando manchas ou marcas? Esse é um exemplo de líder em toda a caminhada de liderança política dele. Ninguém pôde achar uma mácula. Que exemplo para os nossos líderes de hoje. Esse Daniel, você veja, não puderam achar os seus inimigos. Então tiveram que armar uma cilada para ele. E a cilada era expô-lo pela sua fé. Porque se ele não era infiel nem ao governo, como ia ser infiel a seu Deus? Levaram Dário. Dário era um homem bom. Nós conhecemos, um homem agradável, mas ele era um homem que gostava de ser bajulado. Não tem gente que gosta? Cuidado com lábios que bajulam. É melhor você ter amigos que lhe confrontem
que digam a você quando você está errado, do que aqueles que sempre acham que você está certo. Por que que os pais disciplinam? Um pai nunca disciplina o filho do vizinho. Ele disciplina o seu próprio filho. Dário gostava de ser bajulado. Então, esses invejosos de Daniel vieram para o rei e disseram para ele: olha, rei, e não assinaste quando todos eles sabiam que se o rei desse um decreto, nem o rei podia revogar. Então eles trouxeram um decreto dizendo para o rei assinar que ninguém poderia durante um mês se curvar, adorar a outro Deus que não fosse o Deus dali, o Deus do rei. Eles bajularam tanto o rei que ele assinou, ele gostava de ser bajulado. Aí eles foram ver Daniel. Quando Daniel ficou sabendo disso, Daniel não se inquietou com isso. Ele não ficou abalado. A Bíblia diz, quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer, não mudou. Uma das coisas interessantes, quando morei no Oriente Médio, eu aprendi que 3 vezes por dia tocava o sinal na mesquita, e aonde aquele povo estivesse, podia estar atravessando a rua, eles botavam um tapetinho, todos os carros paravam. E botavam o joelho no chão, a cabeça em terra, e faziam os gestos de adoração na direção de Meca. A Arábia Saudita tem uma capital política e uma religiosa. A capital política é Riad, mas a religiosa é Meca. Então, eles se punham na direção de Meca. Mas os judeus, na época de Moisés, na época de Daniel, eles se colocavam em adoração na direção de Jerusalém. Qual é a direção que Jesus mandou nos colocarmos? Por acaso mandou que nos colocássemos na direção de Roma? Ou na direção de Jerusalém? Ou na direção de Brasília? Quando a mulher samaritana perguntou para ele, onde é o lugar de adoração? Nossos pais adoram nesse monte, que era o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é? Onde é o lugar de adoração? Jesus disse para ela, mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é neste monte, nem é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Olha a diferença do que Jesus, que liberdade que ele traz para nós. Não importa se você está de cabeça para baixo, cabeça para cima, olhando para o mar, para a montanha, feche os olhos. Ou mesmo com os olhos abertos. Para mim é mais fácil com os olhos fechados. Você pode adorar. Daniel soube da história, era a hora de orar, entrou na casa dele, subiu, janela aberta na direção de Jerusalém e fez a sua oração. Os inimigos dele estavam atrás para ver. Foram lá, entregaram ele para o imperador. O imperador não queria fazer nada contra Daniel. Ele conhecia a história de Daniel. Os homens ficaram em cima dele, ele teve que decretar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Foi lá, selou a cova. Selou a cova.
e foi para a cama dele. Não quis jantar, não quis música, não quis as dançarinas do ventre para ele, fez jejum, não quis nada. Passou a noite angustiado. Eu digo para vocês, Daniel passou uma noite espetacular. Dormiu e os leões tomando conta. Se tivesse frio, os leões soltavam bafo. Se tivesse calor, os leões abanavam com a cauda. Daniel dormiu o sono do inocente, no meio dos leões. A Bíblia diz que o rei passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Que noite horrível. Pela manhã, o rei não pôde dormir, foi lá, coitado. Foi lá, levantou-se o rei e foi a pressas à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, ele não devia falar fino assim, mas a voz triste, não sei como fazer. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente da cova dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, também contra ti, rei, não cometi delito algum. Olha só, olhe bem agora a palavra do versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Você sabe, mais uma vez, você vai ver que Daniel passou uma noite na cova dos leões. Mas desde os 17 anos até os 90, ele ficou longe de sua pátria. No meio de imperadores carnívoros, vorazes, não é? Nabucodonosor, Império Medo-Persa. E ele conseguiu sobreviver. Da cova dos leões, Deus lhe tira se você crer nele. Única palavra que diz por que Daniel foi livre dos leões? Porque ele crera no seu Deus. É a nossa fé no nosso Deus que vai fechar a boca dos leões. Isso é um trecho da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, muito conhecida por nós. Nós vamos ver que Daniel não precisou prejudicar o seu tempo de oração. Quantas vezes nós vivemos por aí com medo dos outros? Medo. Temos medo dos outros. O que vão pensar? Eu sou crente, mas não quero que ninguém saiba. Crente secreto. Não precisa ninguém ficar sabendo. Crente secreto. Eu morava no Iraque. Lá eu não era convertida. Depois, no último ano, veio a minha conversão. Eu era crente, mas não era filha de Deus. Depois de muito tempo, teve a guerra, voltei para o Brasil, já estava pregando a palavra. Depois de uns anos, eu cheguei numa cidade do interior de São Paulo. Quando eu vou entrando para pregar, vem um homem falar comigo. Eu disse, você é o fulano de tal, engenheiro junto com meu marido. Ele disse, eu estou impressionado de ver você pregando o evangelho.
Eu disse, e eu estou feliz de ver você aqui, na igreja. Cadê fulana, sua esposa, seus filhos? Tão bom nos encontrarmos hoje, todos nós filhos de Deus. Porque lá no Iraque você ainda não era. Ele disse, não, senhora, você está muito enganada. Eu disse, como? Meu pai era pastor. O pai da fulana era presbítero. Nasci no evangelho. Eu disse, o quê? Você era crente? Você é? E se eu tivesse morrido, seu irresponsável, eu ia para o inferno, porque você nunca me pregou a palavra e nunca me deu exemplo de filho de Deus. Você era um ímpio. Mas olha, nunca eu diria que aquele homem era filho de Deus, porque a gente vê pelos frutos. Filho de Deus não xinga palavrão. Filho de Deus não conta piada imoral. Filho de Deus não bebe umas e outras, que eu conheça. Pode até dar uns pingudinhos, mas não bebe até cair, né? E era isso que eu via na vida daquele homem. Olha o exemplo de Daniel. Que coisa linda. Por causa da sua fidelidade à sua adoração, ele foi posto na caverna, na cova dos leões. Olha, quem não sossegou foi o rei. Dário ficou sinceramente infeliz de ter feito aquilo. Mas a alegria dele ver que Daniel sobreviveu foi tão grande. Aí nós lembramos do que o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, no versículo 23, homens que fecharam bocas de leões, não é? Heróis da fé. Quando nós vemos o capítulo 3 e o capítulo 6 de Daniel, nós vemos dois tipos de livramento. Quando Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. E aqui no capítulo 6 ele livra Daniel de ser devorado pelos leões. Nós vemos duas situações em que os filhos de Deus serão guardados. Porque Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles não eram melhores do que nós somos. Se eles foram guardados, assim nós seremos. Assim seremos em todas as situações. Basta apenas confiar no Senhor nosso Deus. Os homens que acusaram Daniel foram lançados na cova com seus filhos e suas esposas. E Daniel prosperou ainda mais. Não vou comentar muito sobre o capítulo 6, porque o capítulo 6 é um capítulo tão conhecido, Daniel na cova dos leões. Mas vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre o sonho de Daniel sobre os 4 animais. E você diz assim, mas irmã, que Daniel era esse que vivia sonhando? O homem que sonhava, o povo que sonhava, e era sempre sonho profético. Então, eu vou lhe pedir para você olhar uma coisa para lembrar, que está escrito no capítulo 1. Você lembra? Quando os jovens foram levados como cativos, esses 4, que chegaram lá no palácio de Nabucodonosor, foram entregues aos cuidados do homem responsável pelos eunucos. E eles resistiram à comida da Babilônia durante 2 anos. A Bíblia diz que esses homens,
A Bíblia diz, no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Deu para os 4. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Está no versículo 17 do capítulo 1. Então, Daniel foi presenteado com o dom de visões e de sonhos proféticos e interpretação de sonhos. Então, aqui, o capítulo 7 é mais um exemplo do sonho de Daniel, e nós vamos ficar só no capítulo 7 hoje, porque o capítulo 7 nós temos que confrontar com o capítulo 13 de Apocalipse, porque os dois são praticamente a mesma coisa. Vamos ver capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Pense bem, quando Daniel aqui fala o mar grande, ele está se referindo ao mar Mediterrâneo. Os 4 ventos do céu, vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Quando nós estudamos sobre esses 4 ventos, sabemos que o vento leste ou oriental é vento de destruição. O vento oeste ou ocidental é vento de libertação. O vento norte é o vento que limpa. E o vento sul é o vento que traz alegria, que traz bonança. Esses 4 ventos agitavam o mar grande. O vento, quando sopra, por mais forte que seja, ele sopra todo numa direção. Mas esses sopravam do norte, do sul, do leste, do oeste e agitavam o mar grande. Era um ciclone. E ele diz: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Vamos ver o versículo 5. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando e eis que aqui o outro, semelhante a um leopardo. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vamos parar um pouco aqui nessa visão. Nós vimos que ele estava olhando e viu que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aí ele viu, ele diz, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão alado, tinha asas. O segundo era um urso, o terceiro um leopardo. O 4º era um animal que não dá para descrever porque nunca existiu.
Esse capítulo 7 de Daniel abre uma seção nova no livro da profecia desse profeta. Porque os 6 primeiros capítulos de Daniel, eles se referem a um tempo escuro, com uma luz profética. Mas os últimos 6 capítulos têm uma luz profética, num período histórico muito negro. Deus aqui dá a Daniel a visão de 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiram do mar. Esses animais subiram do mar. Eu vou deixar tudo aqui e quero que você vá ao capítulo 13 do livro de Apocalipse. Antes que a gente leia o capítulo 13, nós vamos ver que o capítulo 12 é uma cena do arrebatamento. Enfim, a igreja produz da terra o remanescente santo, que é o Filho, que é perseguido pelo dragão, que são todos os impérios juntos, são o dragão, porque são arte de Satanás. Esses impérios são criados pelo mundo e o mundo é produção da mente de Satanás. Então, Satanás tenta de todo mundo, de todo jeito, que a igreja não produza um remanescente santo. Mas Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse remanescente é levado para o céu e vai direto para o trono de Deus. Desce Miguel, repito, o único anjo que tem o título de arcanjo, e entra numa peleja contra o dragão, que é Satanás. Satanás, com todos os seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, e Miguel com o exército de Jeová de Sebaote. Há peleja no céu e Miguel vence. A Bíblia diz: houve peleja no céu, capítulo 12, versículo 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora, Satanás foi atirado para a terra. Pense bem, ele que sempre teve o domínio nas regiões celestiais. Domínio não, mas habitava as regiões celestiais. Agora, passou até o limite da terra. Para viver aqui na terra, tem que ter um corpo. Não é? Cadê o corpo dele, se ele é espírito? Então, quando ele desce com todo o ódio contra Israel e contra a igreja que ficou. Porque lembra da parábola das 10 virgens? 5 sobem, mas 5 são virgens, querem o noivo, mas ficam. Porque não se empenharam. Ele vai perseguir de todo. Quando ele não tem mais o que fazer, no final do versículo 17 de Apocalipse 12, tem uma cena patética. Ele não sabe mais o que fazer. A Bíblia diz: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha que cena patética do capeta. Em pé lá. Mas a areia do mar são povos de várias nações, porque mar na Bíblia, em Apocalipse, são nações. Areia são povos. Ele agora vai dominar sobre os povos de muitas nações. É isso. Então,
Agora, João, se o dragão, Satanás, está dominando sobre a areia do mar, em pé, quer dizer, com autoridade. Aí João diz, entre o capítulo 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha aqui. João vê sair do mar. O que é que Daniel estava olhando no sonho dele? O mar, agitado pelos 4 ventos. E quando ele está olhando, ele vê surgir dali 4 animais, iguaizinhos a esse. Os animais que Daniel viu são leão, urso, leopardo e o quarto que ninguém sabe o que é. Quando João vê o dragão ali na areia do mar, ele vê sair do mar uma besta. Gente, tem pessoas que acham que besta é um animal. Uma besta não é um animal. Besta é quem pensa que besta é um animal. Uma besta é um sistema econômico, financeiro, político que domina os povos. Esse sistema que escraviza os homens, que leva o homem a comprar até o que não pode, a se escravizar para ter aquelas coisas que o mundo diz para ele que ele tem que ter. Isso é uma besta, porque ela tem força sobre você. Não é Deus que tem força sobre você, é essa besta do mundo, esse sistema. Não é? Então, ele chama do mar agitado das nações um sistema, uma besta, que tinha 10 chifres. O poder dele era 10 vezes, 7 cabeças, 7 inteligências, 7 pensamentos. E sobre os chifres, sobre os poderes, ele foi coroado 10 vezes. O poder dele foi coroado, porque foi aceito pelo mundo. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? É ofensa a Deus. Olha o que vai sair do mar. A besta que João vê sair do mar era semelhante ao leopardo, o terceiro animal do sonho de Daniel. Os pés dele eram como urso, o segundo animal do sonho de Daniel. E a boca era como de leão, o primeiro animal do sonho de Daniel. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vamos voltar agora, então, para o sonho de Daniel. E vamos analisar. Já vimos que o sonho de Daniel, o anjo vai mostrar da mesma forma para João. Daniel, que viveu no tempo do maior império do mundo, o Império Babilônico, agora essa visão é a mesma que o anjo vai mostrar a João no século I, 21 séculos atrás. Você vê que a Bíblia toda, a visão profética é uma só. Então, vou voltar para os animais.
é sempre que sai do mar. Tanto a besta sai do mar, como os animais do sonho de Daniel saem do mar. Essas visões de Daniel ocorreram em períodos diferentes. A visão no capítulo 7 foi no primeiro ano de Belsazar. A visão que nós vamos ter no capítulo 9, das 70 semanas, é no primeiro ano de Dário. Visão do capítulo 10, terceiro ano de Ciro, e a visão do capítulo 11º e 12º, no primeiro ano de Dário. A visão, lembre bem, a visão daquela estátua multimetálica do sonho de Nabucodonosor vai acompanhar desde o capítulo 2 até o capítulo 12º, porque é a situação do mundo atual. São 4 metais. Esqueceu? Não. Ouro, prata, vambora? Bronze e ferro misturado com barro. São 4. E a visão de Daniel são 4 animais. O sonho de Nabucodonosor, 4 metais. A visão de Daniel, 4 animais. Leão, urso, leopardo e aquele animal indescritível, um animal que praticamente não existe. Quando Deus falou através da estátua de aparência gloriosa, ele mostrou os reinos da terra. Deus sabia que aquilo iria atrair a atenção de Nabucodonosor. Na visão que Deus dá a Daniel sobre os 4 animais, ele vai mostrar o caráter, ele vai mostrar a natureza verdadeira desses 4 impérios. Como serão esses impérios? Nós vemos que esses impérios serão como animais carnívoros. Por natureza, eles serão animais carnívoros, como assassinos destrutivos em cada um deles. Os 4 animais da visão de Daniel, na verdade, correspondem aos 4 metais da imagem do sonho de Nabucodonosor. 4 ventos agitam o mar grande. Que agitação é essa? O que é que mais agita o mar da humanidade? Já vimos que mar são nações, areia, povos. Quando a Bíblia fala um som como o som de muitas águas, quer dizer de muitos povos, muitos idiomas. O que é que mais agita? Propaganda. As propagandas. Olha, não há nada que agite mais o povo do que uma propaganda, do que uma notícia lançada pela televisão, hoje pela internet, na mídia. Agita todo mundo fica sabendo. Quem mora em New York, quem mora em Paris, quem mora em Roma, quem mora em Brasília, São Paulo, quem mora no interior do Pará, do Amazonas, onde for, todo mundo se agita. Os povos ficam agitados. Sabe outro vento que agita? Opinião pública, que é trazida para nós por aqueles que são influenciadores. Eles dão a opinião deles, eles mentem, eles distorcem. Quando estava na guerra do Iraque, eu fiquei prejudicada com esse negócio. 3 engenheiros teriam que ficar no Iraque, em plena guerra,
porque senão o Iraque parava de fornecer petróleo para o Brasil. Todos os outros, e nós, as esposas e filhos, todos fomos para o Kuwait, para do Kuwait vir para o Brasil. Meu marido ficou no Iraque. Meu marido era gerente de apoio na Petrobras Internacional. Lógico que a minha cabeça, eu olhava para os meus filhos, podiam ficar sem pai a qualquer hora, e eu no Kuwait com eles. Então, eu estava muito, muito angustiada. Chegamos no Kuwait. No outro dia, eu estava com meus filhos perto da piscina do Messila Beach, um dos grandes hotéis de lá do Kuwait. E eu fui chamada, porque estavam me procurando. Os outros gerentes vieram em cima de mim. Você não sabe de nada, você não viu nada, você está por fora de tudo. Todos os outros gerentes em cima de mim, calhe a boca. Você pode incriminar a Petrobras. Você pode acabar com a vida do seu marido. Eu não sabia o que era. Um repórter da Globo, sim, da revista Isto É, me entrevistando lá de Londres. Aquele homem sabia o que estava acontecendo no Iraque. Mas ele queria que eu dissesse, para poder lhe dizer, a esposa do gerente fulano de tal disse que viu isso, isso. Ele disse tudo o que ele quis. Eu disse para ele, não sei, não vi, estava tudo dentro de casa, entrei no ônibus, vim para cá, estou aqui, não sei, não sei. Mas a senhora não ouviu nada. Eu disse, eu ouvi bombardeio. Mas o marido da senhora está lá, e eu disse, está sim. Mentir não dava. Esse homem, eu tenho uma amiga no Brasil, Alice, até hoje ela tem a revista Isto É guardada. Saiu a minha entrevista na revista Isto É. Tudo o que ele quis dizer, ele falou que fui eu que disse. Naquela revista saiu a foto do rei Hussein da Jordânia, dizendo que era Saddam Hussein. Eu conhecia o rosto do rei Hussein da Jordânia, porque todo dia na televisão, pouca coisa eu entendia. Então, eu vi a maldade da mídia. Se aquela entrevista tivesse caído na mão das autoridades no Iraque, meu marido tinha ido para o calabouço. É assim que eles dizem, calabouço, para forca, para a mulher dele manter a língua no lugar. Ninguém se preocupou com isso. Então, eu aprendi a ter medo das notícias que saem. Isso aqui, essa agitação do mar, o mar estava agitado de 4 ventos, tantas propagandas, tantas ideias, tanta opinião pública, tanta desordem mundial. Nós não sabemos como está o Brasil, nós não sabemos como está os Estados Unidos, nós não sabemos nada, sabemos que tem uma desordem generalizada. Isso é agitação do mar grande, agitação do mundo, agitação dos povos. É dessa agitação que surgem, é desse conglomerado gentílico, através do mundo, que surgem esses impérios. Aqui, meus irmãos, não é um vento qualquer, de uma doutrina qualquer, de uma ideologia qualquer, não. É um tornado, porque é um vento de muitas ideologias, de muitas mentiras, de muita propaganda enganosa que surge, não é? Que vem de várias direções. É um espírito de confusão que está trazendo para tudo. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Você sabe?
Se amanhã vão dizer, está fechado por causa do Covid, você não sabe. Amanhã ainda precisa PCR. Olha, fui para Jordânia e Egito em novembro, sei lá, dezembro, não, outubro, não me lembro mais. A gente fazia um PCR de manhã para entrar num lugar. De noite, para entrar em outro, fazia outro. Todo mundo aproveitou para ganhar dinheiro no PCR. Uma vergonha. Agitação do Mar Grande. Surgem 4 impérios. Esses animais representam impérios. 4 diferentes animais. Leão, alado. Urso, leopardo e a besta de 10 chifres. Nunca se viu um animal de 10 chifres. Só na visão de Daniel. Isso representa 10 impérios formados por muitos povos, idiomas, tribos e nações. Vamos ver aqui a descrição que Daniel dá para esses animais. Perdi a força. Cheguei lá, obrigado. Vamos ver. No capítulo 7 de Daniel, versículo versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto entre 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Olha esse primeiro império. Leão. Um leão alado. Por quê? Por causa da velocidade desse império. É Babilônia. Esse império de Nabucodonosor, ele varria a terra numa velocidade. Ele se estendeu para o norte da África, no Oriente Médio, chegou a atingir a Europa. A velocidade do império, maior império mundial até hoje, foi o de Nabucodonosor. Não é? Maior império mundial. Por isso ele era a cabeça de ouro. Era o leão. Ele se movia com muita velocidade. O exército dele era super veloz. No versículo 5 ele diz, continuei olhando. E eis que, segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Pense comigo. Todo o corpo tem 2 lados. Qual é o segundo império na estátua de Nabucodonosor? Medo-Persa. É o tórax e os braços de prata. Medo de um lado, Persa do outro. É o urso. Esse braço vai se mover de um lado para tomar, esse braço vai se mover do outro para tirar. Por isso que esse urso, olhe bem, versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Que 3 costelas eram essas? E lhe diziam, levante, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo ou pantera. Algumas traduções da Bíblia dizem pantera. E tinha nas costas 4 asas de ave. Esse é o Império Greco-Macedônio. Esse império, o Alexandre, o Grande, é considerado até hoje o maior estrategista de guerra que o mundo já conheceu.
O cara era um raiz. Pena que era beberrão. Morreu com 32 anos. Mas ele era uma haque, aquele homem. Ele tinha nas costas 4 asas de ave. Isso é uma velocidade tremenda. Como hoje nós não procuramos os aviões para a guerra, naquela época era representada a velocidade. O exército mais veloz é o que alcançava mais. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vamos ver um pouquinho aqui. O leão, com asas de águia. Já vimos que é Babilônia, com Nabucodonosor. E as asas denotavam exatamente a habilidade que a nação tinha de se mover com seu exército rapidamente. E a cabeça de ouro é esse, o leão. A glória. Ele representa a glória de uma civilização adiantada. Mas ele também representa a cruel natureza do leão. Ele descreve o paganismo brutal deste império. É triste quando a gente vai ver os jardins suspensos da Babilônia. Está lá o leão da Babilônia, feito de granito. Estava rachado no meio porque os ingleses não conseguiram carregar. Foi o que sobrou. Algumas, aquela date, tâmaras, algumas tamareiras ali, começaram a escavar aquelas ruas tão pequenas. Nabucodonosor fez um império que era assim um brilho da sua época. Olha, as muralhas de Babilônia, dava para passar 4 carruagens em cima, uma do lado da outra. Você pensa que muralhas que eram. Ele foi o maior imperador do mundo até hoje. Ele era o cabeça de ouro. O urso, do versículo 4, representa o Império Medo-Persa, que corresponde aos braços e ao tórax de prata. Esse urso se levanta sobre um dos seus lados, como está escrito no versículo 4. Primeiro, eles conquistam o quê? A Babilônia. Enquanto Belsazar estava fazendo sua farra, eles já estavam cercando a Babilônia. Esse urso, o Império Medo-Persa, ele se levanta sobre um lado com as suas patas e conquista a Babilônia. E aí ele vai pela direita com os persas e ele toma o Egito. E o resto do mundo que tinha sido possuído pela Babilônia, os persas tomaram. Então você vê, Medas e Persas, de um lado ele toma a Babilônia, do outro ele toma o Egito e pega o resto que Nabucodonosor tinha conquistado. Porque o reino de Nabucodonosor foi entregue a eles. Na boca, esse urso tinha 3 costelas. Que costelas são essas? São os 3 reinos. Constituíram o império deles. Babilônia, Egito e Lídia. São as 3 costelas que esse urso, o império Medo-Persa, abocanha.
No versículo 6 tem o terceiro animal, leopardo, que representa o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. São o ventre e os quadris de bronze da estátua. As 4 asas desse leopardo ou dessa pantera mostram a habilidade que Alexandre o Grande tinha para conduzir o seu exército com uma rapidez tremenda, e as 4 cabeças, que está dizendo aqui que o leopardo tem, representam a divisão do Império de Alexandre pelo tempo da sua morte, aos 32 anos. Ele bebeu, encheu a cara, e no outro dia estava morto. 32 anos. Babilônia acabou-se pela bebedeira. Está vendo? Greco-Macedônia, Império Greco-Macedônia, acabou-se pela bebedeira. O Império Romano dilacerou-se pela bebedeira dos Césares. E aqui, nós vamos ver que depois da morte de Alexandre o Grande, morreu, está morto. 4 dos seus generais dividiram o Império Greco-Macedônio. Isso nós estudamos em história. Primeiro foi Cassander, que tomou a Macedônia. Cassander da Macedônia. Depois Lisímacos, que tomou toda aquela parte da Ásia Menor, ali de perto da Turquia. Depois Seleucio, que tomou a Síria. E sobe, da onde sobe aquele pequeno chifre que tem olhos e tem uma boca que fala abominações. O famoso Antíoco Epifânio, tão conhecido de nós os crentes, pelo dano que ele causou a Jerusalém e ao templo. Finalmente vem o 4º chifre, o 4º general, que foi Ptolomeu, do Egito, que tomou o Egito. Não é? Então, estão aí os 4 chifres que ficaram do Império Greco-Macedônio, na visão de Daniel. Agora, se você observar, já acabou o Império Babilônico há muito tempo. Já acabou o Império Medo-Persa há muito tempo. Já acabou o Império Greco-Macedônio há muito tempo. Então, tudo isso faz parte de uma história. Esses animais todos nós conhecemos. Todo mundo sabe como é um leão, como é um urso, como é um leopardo ou mesmo uma pantera. Mas o 4º animal, ninguém jamais viu. Esse 4º animal ninguém viu, porque não existe nenhum zoológico e nenhum filme, não é? Esse animal terrível, com dentes de ferro, 10 chifres, é o Império Romano. Cadê o Império Romano? Quem foi que venceu o Império Romano? O Império Babilônio, nós sabemos que Deus entregou para os medos e persas. Está lá na história, está na Bíblia. O Império Medo-Persa, nós sabemos que foi tomado. O Império Greco-Babilônico, nós sabemos que Alexandre morreu, foi os 4 chifres, os 4 generais tomaram, dividiram entre eles, fizeram o inventário. Mas o Império Romano, quem foi que venceu o Império Romano? Ele se diluiu, ele se enfraqueceu, ele ainda existe. É nesse império que nós estamos vivendo. E é nesse império destrutivo, horrível, que Jesus Cristo veio. E é esse império que leva Jesus à cruz. Pilatos, representante do Império Romano. Vamos ver esse animal. Como no sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha pernas de ferro,
nós vamos dar muita atenção a este assunto, porque nós estamos vivendo na época deste quarto animal. Nós estamos vivendo na época das pernas de ferro e dos pés misturados com ferro e barro. Quando os seus 10 artelhos e chifres estão se manifestando agora. Esse animal é diferente de todos os outros, porque todos os outros nós temos uma ideia, não é? Nós já vimos em algum filme, em alguma revista, em algum zoológico. Nós podemos imaginar, mas esse quarto animal nunca alguém viu. A característica dele, a característica grande desse animal é a força, o calcanhar de ferro do Império Romano. Tem pisado no pescoço do mundo por mais de 1 milênio. Muito mais de 1 milênio. Até hoje nós encontramos avivamentos desse Império Romano aqui ou ali. Ele está presente em algumas nações, principalmente da Europa. Ninguém venceu o Império Romano. Ninguém depois os Césares. Ninguém tomou. Mas ele se despedaçou em muitas nações. Ele se diluiu. Ele apodreceu. Ele está rasgado e tem pedaços dele espalhados pelo mundo. Ainda vimos até mesmo uma igreja num esforço tremendo de implantar o latim em todas as nações. Também isso acabou. Esse animal com 10 chifres representa os pés da imagem daquele sonho de Nabucodonosor. A ênfase aqui que nós damos não é ao surgimento desse império, mas ao final, nos 10 chifres dele. Por quê? Nós estamos vivendo o final dos tempos. A visão dos 3 primeiros animais, como eu já disse, leão, urso, leopardo ou pantera, já está cumprida. Isso é profecia que está pronta. Mas o quarto animal, nós vemos que o Império Romano já apareceu e nós temos visto que, embora tenha sido despedaçado, ele tenta, às vezes, se juntar para ter como imperador um só homem, que é o anticristo. Quantas vezes nós vemos a intenção da Europa, de mercado comum europeu, e a união das 10 nações poderosas, são os 10 chifres, nós temos ouvido isso tanto na mídia. O homem, meus irmãos, sem saber, ele marcha resoluto para o cumprimento das profecias, porque nenhum pingo dessa palavra será tirada. Olha, esse animal com 10 chifres, da cabeça dele sai um quarto animal. E os pés são de ferro. E as pernas são de ferro, mas os pés vão se misturar com barro. Ferro ainda é Império Romano, porque o Império Romano é representado pelo ferro. Mas e o barro? Vem representar o quê? A fraqueza, a democracia que nós temos. Democracia é uma coisa ruim? Não. Mas tudo que vem da cabeça do homem, que não está dirigido por Deus, se acaba. Você vê que o império de ouro não tem vida. É ouro, mas não tem vida, se acaba. O império de prata, a prata é metal nobre? É.
mas não tem vida. O bronze não tem vida. O ferro não tem vida. Vai virar tudo barro. Esses imperadores todos tentaram ser grandes como Nabucodonosor. Hoje nós vemos, mesmo na igreja, homens tentando levantar o seu império. Os Nabucos barro. É o que eu tenho visto por aí. Cada um levantando o seu impériozinho. Nabuco barro. Porque jamais será o Nabucodonosor. Quando eu estava me preparando para esse estudo, a palavra que veio foi Nabuco barro. É isso. Se acaba em nada. Nós vemos isso perfeitamente. Ferro ainda é Império Romano, mas ele está misturado com barro. É isso, é esse momento que nós estamos vivendo agora. É esse o momento, meus irmãos. Você escolheu o presidente do seu país para ele fazer exatamente o que ele está fazendo. Você sabe o que o presidente do seu país está fazendo? Eu não estou criticando a você, meu querido, porque eu também não sei. E eu devia saber, porque sou mais velho, eu acho que mais velho do que todo mundo que está me ouvindo aqui, eu sou a vovó de vocês. Eu não sei o que se passa no meu país. É uma confusão, uma agitação. Você sabe o que o seu presidente está fazendo, o que ele está planejando para o próximo mês? Nada. Você ouve o que a mídia quer lhe dizer. E o presidente, com o seu conselho, só diz para a mídia o que ele quer e a mídia interpreta do jeito que quiser. Nós vivemos um período chamado engano. É aí que nós estamos. Esse é o momento que nós estamos aqui. Quem sabe como será este ano? Você votou certo? Não sabe. Não sabe. Vale a pena votar? Tem que votar. Se fosse bom, não era obrigado. É um direito, tantas pessoas lutaram para ter o direito, as mulheres, os negros, os índios, agora vota. Vota até quem tem 16 anos. 16 anos você não pode fazer nada, mas pode votar lá no Brasil. Então você vê, a época que nós estamos vivendo, democracia, que é chamado o governo do povo, pelo povo. Os nossos representantes abocanham daqui, abocanham dali, fazem leis para acabar com você. Eu estava falando, não sei onde eu estava, acho que eu estava no Egito, eu disse, a impressão é que eu tenho é que os nossos governantes nos odeiam. A impressão que eu tenho é que eles nos odeiam. Mas acontece o seguinte, se eu vejo as coisas acontecerem dentro da igreja, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, estamos numa caminhada de santificação, e aqueles pobres governantes que estão lá sem conhecer a luz, sem conhecer Jesus, sem saber por onde eles andam, desculpe, eles andam no escuro. Situação de confusão, hein? Está aqui, sonho de Nabucodonosor, visão, sonho do profeta Daniel. Olha, governo do povo, nós vimos os impérios se desfazerem na bebedice. Babilônia, na bebedeira de Belsazar, Greco, Macedônio, na bebedeira de Alexandre o Grande. Império Romano se desfazendo na bebedeira de Nero César e outros. Somos tão orgulhosos. Tão orgulhosos. Que decisões nós tomamos a respeito do futuro?
Está tudo delineado, meus irmãos. Roma se deteriorou pela corrupção, como todos os impérios, mas o império chamado dos povos por Satanás, quando lançado para a terra. Satanás se pôs em pé sobre a areia do mar e chamou duas bestas. Capítulo 13 de Apocalipse. Uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra. Esta foi a estratégia de Satanás. Já que ele foi jogado para a terra, não tem mais acesso às regiões celestiais, ele persegue a igreja de Israel. Quando ele perde, ele se põe em pé com autoridade sobre a areia do mar, sobre os povos das nações. E aí ele vai chamar dois sistemas de opressão, sobre todos os aspectos, de engano, de mentira, para confundir a humanidade. Olha lá. Hoje de manhã, eu tive uma impressão horrível. Uma mãe com Covid, grávida no 9º mês. Nasce a criança linda para mamar. O leite da própria mãe, esse leite já foi o sangue da mãe com Covid. O que é que está planejado para essa criança já foi cortado hoje. Porque nós oramos, nós paramos hoje. Quando saímos do shopping, eu pedi à pastora para parar e nós oramos por essa criança. E eu sei que Deus já fez uma obra. Mas por essa criança nós oramos. Essa criança de uma família cristã linda. Mas quantas crianças estão sem oração hoje? Mamando leite de Covid. Nascendo misturada com Covid. O que você acha disso? O que está acontecendo com essa geração? Final, meus irmãos. Final. Não tem sustentação, não tem segurança. Acabou tudo. Acabou a cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de ferro, as pernas de ferro, desculpa, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés misturados com barro. Que segurança isso tem? Olha, nós vemos no versículo 8 que esse animal, entre os chifres subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Isso fala de uma inteligência humana. Este chifre representa um homem que nasce arrebentando quem está por perto, que enxerga, que fala insolência, que não tem medo de ninguém. Isso denota inteligência e geniosidade. Agora, no versículo 9, nós vemos uma cena do céu. E o trono de Deus é revelado. A mesma cena que é descrita em Apocalipse 4 e 5. É a preparação para a grande tribulação. A preparação para a grande tribulação, ela começa lá em cima. É a preparação para a segunda vinda de Jesus. Quantas vezes, quando nós vemos isso acontecer, no versículo 9, aqui está escrito assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve.
e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Olhe, isto aqui vai acontecer. Daniel viu no Antigo Testamento. Foi mostrado ao João no Novo Testamento. Por que foi mostrado a João? João escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois dessa, porque o tempo está próximo. Como nós estamos, depois de receber esta atenção que Deus dá para nós, a Igreja de Jesus. Ele chama um apóstolo seu, lá no céu, para ver o que vai acontecer. Para esse apóstolo tomar nota, nunca houve um repórter chamado para fazer uma reportagem no céu, só para mandar para nós. Isto é o Apocalipse de João. O Apocalipse é para a igreja. É a revelação de João, que Deus deu a João. Desculpe, a revelação de Jesus, que Deus deu a João, para o João enviar para os seus servos. Para nós. Nós precisamos conhecer. Porque ele diz: o fim se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Então, estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Os outros impérios, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós precisamos saber, enquanto João em Apocalipse nos fala o número dos anciãos, no capítulo 4, no versículo 4, que é de 24, Daniel não se prende a isso. O seu assunto também não é a igreja. Nós vamos ver que a partir do capítulo 10, versículo 4, tudo vai ser para Israel. Porque o assunto para Daniel não é a igreja. Ancião de dias, quer dizer eterno, Deus. Vestes brancas como a neve, são atributos de santidade e justiça. Cabelos brancos como pura lã, significa eternidade. Sabedoria. Seu trono como chamas de fogo, fala de julgamento. Apocalipse 4, versículo 5. Suas rodas de fogo ardente é de uma contínua e irresistível energia do poder de Deus. Você vê essa descrição em Ezequiel 1, do versículo 13 ao versículo 21. Essa é a visão que Daniel tem do Cristo estabelecendo seu poder. Quando eu leio Daniel, eu penso que para ele foi muito difícil ver tudo o que ele viveu, esse homem.
dos 17 aos 90 anos, quando morreu. Porque ele sabia que o cetro não seria tirado de Israel. E que viria da casa de Davi. O Messias esperado para Israel era da casa de Davi. Ele olhou para Nabucodonosor e sabia, não adianta. Ele viu Dário, ele viu Ciro. Ele teve a visão de todos os impérios, mas ele sabia, tudo vai se acabar, porque o filho de Davi virá. O Messias esperado virá. A Bíblia diz que aquela estátua foi atingida no sonho de Nabucodonosor por uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. Uma rocha que não precisa de ajuda. Ela vem, ela derruba todos os impérios, seja ouro, prata, bronze, ferro, o que for, esmiuça tudo, vira tudo pó, e ele reina. E aqui vem esse consolo para Daniel na sua visão. Ele vê isso tudo se acabando. Nós precisamos olhar com clareza para o tempo que nós estamos vivendo. Enquanto Deus está estabelecendo a cena no céu para determinar quem entra no seu reino, na terra o pequeno chifre está blasfemando e se gabando em alta voz. Apocalipse 13, 5 a 6. O surgimento do pequeno chifre é um pouco antes da vinda de Cristo para julgar os povos. Nós precisamos ver que a pedra cortada, sem auxílio de mãos, que esmiuça toda a estátua, seus metais, é o Senhor Jesus que virá para estabelecer o seu reino. Apocalipse 19 fala de 11 a 16, e a palavra de Deus deixa bem claro que o lugar do reino é aqui na terra. O reino de Deus. A Bíblia diz, e ele reinará na terra. Quando João fala no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz, e Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano dos mortos, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que virá sem demora, e todo olho o verá, até aqueles quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele para sempre. Amém.